Olá, pessoal, mais um programa com Rodrigo Barradas. Oi, gente. Eu sou o Vinícius Mesquita e esse é mais um capítulo de Vamos de Vinho? E aí, Rodrigo, capítulo do dia, capítulo do episódio, capítulo do momento. Gente, nós vamos falar da Sicília. Já foi pra Sicília? Não, cheguei perto, mas não fui para Sicília. O que é perto? Tunísia? Ali quase no sul da Itália, ali Costa Amalfitana, aquela coisa toda, né? Mas Pompeia. Eu nunca fui, eu tenho muita vontade. Acho que é o lugar do mundo que eu mais tenho vontade de ir. Nós vamos falar, pelo menos a gente aqui é assim, né? A gente não foi para Sicília, mas vai falar de Sicília. A gente já bebeu um pouco da Sicília. A gente já bebeu Graças bastante a Deus existe Sicília. o transporte de Exato. bebidas. Vamos falar de vinho da Sicília. Você quer começar a falar sobre vinhos da Sicília? Para minha irritação sobre os vinhos doces da Sicília. Eu vou te deixar mais irritado ainda, então eu vou começar falando... Marsala. Não, vou começar falando da história da Sicília. Cara, que lugar mágico. Você quer falar do tudo. Que lugar incrível. Essa coisa fantástica que é a Sicília. A gente tem toda essa coisa que não é só vinho, né? Não, cara? mas é vinho também. Como tu é um cara muito letrado, assim, muito culto, tu vai saber que na Odisseia de Homero, antes dos romanos, imagina, o Ulisses, né, tá voltando para Ítaca da guerra de Troia. Não vou te atrapalhar. Ele tem um encontro heróico com o Ciclope Polifemo. Querido Ciclope. E ele... Direto da Marvel para... Onde foi esse encontro? Foi na Sicília. E foi lá na Sicília. Como que ele se livrou do Ciclope? Ele deu vinho pro Ciclope. O Ciclope se embebedou e ele conseguiu fugir com os seus... ele fura o único olho que o pobre do Ciclope tinha. E consegue fugir com os seus outros argonautas. Argonautas não, acho que não. Isso me faz lembrar, como você falou disso, e aí você falou de turismo, e um dos lugares, inclusive, né, porque estamos falando de vinho, aquela comuna de Agrigento, que tem, segundo consta, porque você tem que conferir, seguindo pela Europa, passo a passo, os templos mais preservados, né? Os templos gregos extremamente preservados. Eu já vi algumas imagens, me parecem incríveis mesmo. Se vocês têm curiosidade, dá uma olhada na comuna de Agrigento, como tem, de fato, se você procurar por fotos, você vê. E eu sempre tive muita vontade de ir para lá, ainda não tive a chance. Eu acho que a Sicília, agora posso estar errado, historiadores me corrijam, eu acho que a Sicília fazia parte do que os italianos chamavam de Enótria, terra do vinho. A história se você pensar, a história da Sicília e a relação, porque, de novo, a gente já falou muito disso no programa, né? A Sicília tem uma história extremamente poderosa com o vinho, né? Talvez as pessoas não vejam isso como uma grande relação nos dias de hoje, as pessoas pensem em Piemonte ou na Toscana, mas a Sicília era primeiro um dos maiores produtores de vinho, né? A referência de vinho da Itália. Hoje... E aí a gente vai chegar lá, por isso que eu atropelei aqui, o Barradas vai me corrigir, mas já foi um dos maiores produtores da Itália, e eu acho que teve um caminho inverso, porque a Sicília tomou um outro caminho, né? Pensar mais em qualidade e menos quantidade. Né? E hoje não é mais o grande produtor, o maior produtor de vinhos da Itália. A Sicília, bom, vamos lá, né? Ela é... Desculpa, gente, só para vocês verem como a gente é, né? Eu falei para o Barradas que a gente ia começar falando dos doces da Sicília, dos fortificados da Sicília. A gente aqui é assim, cara. Pois é. A gente, é o seguinte... Metralhem a gente nos comentários do YouTube, por favor. Ou elogiem, se vocês quiserem. A Sicília é um lugar super quente, bastante seco. E quase toda, né? Como tem muito relevo ali, nem todos os lugares são quentes. Mas é um lugar muito quente, com pouca... chuva. É uma ilha extremamente quente. Uma ilha... Brisas, como eles descrevem, brisas africanas. Mais que brisas, né? O siroco bate ali, tipo, bate ventania quente, é bem difícil. E é um lugar que é muito bom de produzir uva vinífera, né? E historicamente também, a Sicília, diferentemente, por exemplo, do norte da Itália,
era um lugar de latifúndios, assim, né? Grandes latifúndios. Quem leu o Leopardo vê um pouco disso já num momento posterior do século XIX, mas em que tinha donos de terra fazendo, massacrando camponeses ali para produzir muito. Aí chegou uma hora, depois da Segunda Guerra, em que eles mudaram esse esquema, fizeram uma espécie de uma reforma agrária ali, mas aí o produtor ficou muito pouco... com pedaços muito pequenos de terra, então ele não conseguia produzir direito e tal. Eles se organizaram em cooperativas. E essas cooperativas começaram a fazer vinho a rodo. A Sicília já foi, acho que não é mais, a região da Itália que mais produzia vinho. Sim, é exatamente o que Então, estamos falando. tô dando uma volta para chegar onde tu chegou. Só que a coisa mais rara era tu ver um vinho com um rótulo, assim, isso aqui é um vinho siciliano, uma garrafa, um vinho. Por quê? Porque eles simplesmente mandavam para o resto da Itália ou para a França toda a produção deles a granel, para que fosse usado para adulterar vinho, assim, para deixar mais fortes, porque aquele vinho siciliano com sol, não sei o quê. Já usava esse vinho já pronto e forte. Já dava vamos dar um grau nesse meu vinho aqui. Dá poder. Então foi um vinho conhecido por não ter muita qualidade, assim, né? Claro que os donos de terra e tal sabiam lá, não, mas esse pedacinho aqui das minhas parreiras dá um vinhozinho melhor, faziam para si. Tinha muito consumo local de vinho, provavelmente de boa qualidade. Mas isso que chegava para o resto do mundo era esse exatamente. Como esse estereótipo, né? Primeiro, grande produção com vinho com, em tese, baixa qualidade. E nos dias de hoje, cada vez mais, né? Melhor qualidade e menor produção. Mas havia uma grande exceção no mercado internacional, desde séculos atrás mesmo, que é onde a gente quer chegar, nos vinhos doces e fortificados, que era o Marsala. Marsala. Não falo que o Almirante Nelson, se não me engano, eu não sei. Utilizava para fortificar e animar sua esquadra. Olha só. Olha, Marsala, o primo do Jerez. Fala você, Rodrigo, você que fala. Você é o homem adocicado. Você é o nosso homem doce. Eu não vou me dedicar, não dá pra gente se deter muito na discussão. São muitos vinhos que a gente vai falar. Mas Marsala também tem um pouco de história, assim, né? É um vinho que, como os vinhos dessas regiões portuárias, assim, que eram rota de navio, virou um vinho fortificado importante, né? A mesma coisa acontece com o Porto, que é talvez o mais conhecido, Madeira, Sicília também, rota. Fazia um vinho que precisava fortificar com álcool para ele durar mais tempo e aguentar as longas viagens de navio, etc. O Marsala era de altíssima qualidade. Até um certo ponto do século XX, em que ele ficou muito popular e os produtores começaram a fazer de qualquer jeito. Nos Estados Unidos, hoje em dia, já faz algumas décadas, é praticamente um ingrediente culinário. E que é muito difícil de beber, assim, é meio ruim mesmo, assim. Mas também desde os anos 80, 90 e tal, principalmente por causa de uma figura chamada Marco de Bartoli, mas existem outros produtores também, Fiorio, por exemplo, que são casas grandes e tal, teve esse ressurgimento. Foi quase um murro em ponta de faca atrás de outro, assim, até que o mercado internacional reconheceu novamente que existem Marsalas de qualidade. A redescoberta. Rola uma redescoberta. A questão do Marsala é que, assim, ele sozinho precisa de um programa inteiro para explicar, porque ele tem uma das classificações difíceis nós do não mundo, vamos assim. chegar nessa... a classificação do vinho alemão é fácil perto da do vinho Marsala. Nem todo Marsala é doce, nem todo Marsala é fortificado. Mas se você quiser guardar aí 2 ou 3 nomes... passa para o pessoal. Assim, de marcas, né? Tem essa, assim, Fiori, De Bartoli, são muito difíceis de encontrar aqui. Fiori tem, De Bartoli acho que não tem. Evite para tomar, né? Para cozinhar tá ótimo, mas evite o grau de maturação mais em garrafa ou em barril mais
jovem, que é o Fine. Se não tiver escrito Fine, já pode pegar os outros. Tem que até um grau mais velho, que é o Stravecchio, o Verdi, né? Não sei o quê. E assim, se um dia você estiver viajando pela Itália, assim, e topar com uma garrafa de um vinho do De Bartoli chamada Vecchio Samperi, eu recomendo. Nossa, você realmente é fã de Marsala. Não sou fã. Assim, não, machina. Né? Eu gosto. Pressão minha. Eu sou nerd. Pressão de nerd, é legal, é bacana. Então, Esse não é nem fortificado. Então, pra gente falar dos vinhos que o público mais gosta, aquilo que você quer ouvir, público do Vamos de Vinho, o Barradas fez todo esse início com Marsala, né? Pra me irritar. A gente tem que falar de vinho doce ainda. Eu sei, você quer falar mais, eu que tô te cortando. Tá bom. Senão você nunca mais vai terminar de falar de vinho sim, doce. vai ser rapidinho. Coloquei aqui nas taças. Dessa vez a gente vai fazer diferente. Para um quadro, para o Barradas, degustação às cegas aqui. A gente não gosta de fazer isso, hein, muito. Mas às vezes é divertido. A gente não gosta, mas às vezes pode ser divertido, contanto que a gente exponha o quão ridículo a gente pode ser em alguns momentos. A chance de fracasso é de 95%. E que, claro, a chance de fracasso para todo mundo é sempre muito grande. Nunca mais esqueça um professor. Eu não vou citar nomes assim, porque senão as pessoas podem ficar incomodadas. Mas eu gostei muito de um professor da ABS, um certo sommelier, que foi num grande programa da televisão, olha só quantos segredos. E a grande atração do programa era ele tentar adivinhar. Um grande programa na Rede Globo de entrevistas à noite, dos velhos tempos. E esse sommelier ficou tentando adivinhar o tempo inteiro qual era o vinho. Ele errou praticamente tudo, ou seja, a produção do programa trazia, ele tentava adivinhar, ele errava o continente, errava o país, errava a uva, errava tudo, um festival de erros. Então, talvez ele até tenha ficado tenso por estar num programa na Rede Globo ali ao vivo e tal. O professor da ABS ficou indignado com isso. Que é isso, e eu concordo, né? A ideia não é você não ter que ficar adivinhando vinho. É uma grande brincadeira, um grande exercício. Exato, é uma grande brincadeira. Mas você não mostra nada. Assim, quando você tenta finalmente mostrar um pouco do conhecimento, tentar, né, transpor, mostrar o vinho para todo mundo, você mostrar sobre isso, mostrar um sommelier num grande programa de entrevista da Globo é um feito para o mundo do vinho. E aí você fica nessa história, tenta adivinhar qual vinho, para você mostrar o quão bom você é, como você é um sommelier conhecedor. E aí foi um fracasso retumbante, deram risada do cara, o cara também soube sair, né? O apresentador do programa também soube lidar com toda a situação, mas ficou um pouco chato. Mas aqui a gente expõe o Barradas mesmo e assumidamente é um ridículo. Ele pode acertar porque ele vai acertar. Mas é isso. Assim, quanto... Daqui a pouco você fala com o vinho. Tá bom. Quanto tu te dedica um pouco mais a vinho e percebe a amplitude, né, a vastidão do que é o mundo do vinho, assim, tu acertar é realmente muito difícil. E quando você não tem nenhuma referência, porque nesse programa em questão que eu falei, não tinha referência nenhuma. Você pegava um vinho do mundo, ponto final. Aqui nós estamos pelo menos fechados na Sicília. Obviamente é um vinho da Sicília. Deixa um pouco mais fácil para o Rodrigo. Mas quando você abre o leque, né, você pode ser Novo Mundo, Velho Mundo, qualquer uva, difícil demais. Né? A gente tem que falar de mais 2 vinhos doces. Então fala desses 2 vinhos doces. Fala. Me irrita mais um pouco. São muito bons, ambos. Quer dizer, sendo muito honesto, tem um deles que eu nunca tomei, mas a fama é brincadeira. Desculpa, gente. Desculpa, o Rodrigo vai falar. Eu nunca tomei. Um deles que é o que eu nunca tomei, que é o Malvasia delle Lipari, que é um vinho que ele normalmente é feito com uvas pacificadas, né, transformadas em passa, pelo menos numa parte dele. É feito ali nas Ilhas Eólias, quer dizer que são ilhas além da Sicília, que fazem parte da Sicília, mas não são a ilha principal da Sicília. E é reputado como um dos grandes vinhos doces do mundo e tal. É um vinho de Malvasia, que é uma uva aromática e tal, e que se presta muito para vinhos doces. Pronto, passei pelo Malvasia delle Lipari rapidinho, para chegar no Passito de Pantelleria, que é uma delícia. Esse eu tomei mais de uma vez. É um vinho feito de... Bom, Passito, como diz o nome, é um vinho feito de uvas passas. Né? Em que eles escolhem a uva que eles chamam de Zibibo, que é uma variedade da Moscatel de Alexandria, e eles deixam no sol, em
em umas esteirinhas, assim, até elas secarem, e fazem o vinho com essa técnica aí. Ele é um vinho naturalmente doce e é uma delícia, assim. Esse realmente é um vinho daqueles, assim, que muito difícil esquecer. É caríssimo, porque a produção é muito difícil. Para fazer um vinho com passas, tu perde a maior parte Exato, do que esse poderia é um virar grande vinho ali. Tem muita chance de dar errado e tal. É um investimento meio complicado. Né? Mas assim... Um investimento perigoso em vários casos. Isso. Quem passar por um... Também é feito numa ilha, a Ilha de Pantelleria. Quem passar por em alguma viagem, alguma coisa assim, não sei se tem no Brasil hoje em dia para vender. Não perca a oportunidade, guarde para uma sobremesa inesquecível. Você já quer tentar adivinhar o vinho? Não, né? Não, ainda não. Então nós vamos... Nem tomei ainda. Nem tomou, só sentiu o aroma, provou. Mistério para o senhor Rodrigo. Então, para participar desse desafio, eu vou para o quadro Chama a Produção. Jonas está aqui. Jonas vai ser, mais uma vez, a cobaia do programa. Jonas, aqui vai ser, nesse momento vai ser diferente, hein? Porque geralmente a gente mostra qual é o rótulo, qual é o vinho. Tá muito mistério. Aqui é mistério para o Rodrigo, nosso expert, acertar. Então você pelo menos vai dizer o que você acha desse vinho, que eu não vou dizer qual é. Você vai dizer o que você imagina. Você vai acabar dando pistas para o senhor Rodrigo. Ele não experimentou ainda. Ele já experimentou. Tá. Mas ele está pessimista e acha que não vai acertar. Tá. Eu acho que ele vai acertar. Posso tomar? Pode. Aquele arominha. Tá? Bom, definitivamente é um vinho tinto. Muito bem, muito bem. Muito perspicaz. Começamos muito perspicaz, começou muito bem. Já grande ponto para o Jonas aí, foi muito bem nessa primeira observação. Não achei ele tão ácido. Não sei se é porque eu tava tomando sorvete antes. É possível. Mas não achei ele muito ácido, não. Eu achei a acidez bem pronunciada. Ih, tá vendo? Eu Eu acho falei ele- que eu sou leigo. Eu também. Então tá tudo certo. E Não sei, é gostoso. o que mais você sente ali? Alguma frutinha, florzinha, frutinha vermelha, tabaco, madeira, aquelas coisas que as pessoas adoram de falar? Eu sou muito ruim, gente, não sei. Não precisa, ótimo, adoramos. Se as você pessoas. pensar numa cereja meio ácida, assim, você faz uma Pode ser. uma- Ele falou Associação. amadeirado e ficou na minha cabeça, não Agora sei. é isso, sempre. eu não Quando percebo madeira eu não percebo nenhuma. Tá também. vendo? É. Eu não sei nada. Tudo que vocês Ótimo, falaram, eu falei melhor o coisa. contrário. Alguém fala, influencia. Falou, é assim, É isso. o vinho é muito, falou, influenciou. Falou, influenciou. Isso. Putz, não sei. Mas Achei bom, gostou? achei bom, Gostou? achei Gostou, bom, achei gostou. bom, achei bom. Ele é um vinho leve, assim, Sim, né? Bom pra levinho. fácil de misturar com a comida, assim. Exato, de- e eu pensei Não nisso influencia, já, um vinho você bom tá pra comer. tentando ganhar pontos. Não, mas você eu tinha tá tentando pensado nisso de comprar o verdade. Jonas, cara. Tinha pensado nisso de verdade. É um bom vinho pra, tipo, comer, assim, pra tomar... Eu acho que ele é exato. tomar comendo. Mas não sei. Vinho gastronômico. É, Isso. Não é pesado, né? Não exato. Eu gostei. Nota... Dá uma notinha, Nota verdade. 8, Agora já- nota 8. Nota 8. Ótima nota, Ótima boa nota. nota. Gostei. obrigado. Não sei o que mais que eu achei dele. Agora você vai ter que me falar no off, porque... Essa é a questão. Vamos Geralmente ficar- a gente fala, né? Nesse momento, chama a produção, a gente conta, já fala tudo vinho, mas aqui pra gente dar uma sacaneada com o Rodrigo. Não sei. Ó, eu tô com a língua queimada, que eu queimei fazendo janta ontem, e eu acabei de tomar sorvete, então... Acho que... Aí não é fácil, né, gente? tá difícil Língua minha queimada, depois um sorvete, e aí Tá manda difícil ver no minha vinho vida. tinto. Eu também da tô com a Cecília. língua queimada e o nariz É, sem com problema, problema, por isso que entendi. talvez eu não consiga adivinhar. Eu tô Entendi. dando troco, e eu fui muito bacana com o Rodrigo, porque ele fez isso comigo num teste cego, ele escolheu um vinho muito distante, difícil, né? Ele ainda estava mais refrigerado do que ele deveria estar. Me ferrei, eu quase acertei, mas me ferrei. Agora a minha vingança não, eu sou um cara doce, sou um cara bacana. Ele vai Gente, acertar. uma mão lava a outra, né? Boa, Jonas, obrigado, hein? Valeu. Valeu. gente. O Jonas te deu algumas pistas Me aí pra deu te o ajudar, caminho das Rodrigo. pedras. Vamos ver aí. se você vai acertar. Vamos ver. Então nós vamos emendar um outro quadro, porque eu sei que você está ansioso. Tá bom. O quadro é o Momento Nerd. Então vamos lá, Rodrigo. No Momento Nerd deste capítulo, o Rodrigo vai nos contar. É sempre ele, né? Raramente eu falo sobre no Momento Nerd. Sempre que eu falei Não, mas você em alguns fala, momentos. você fala, né? Rodrigo, então fala aí.
Explica o alberello. Fala Alberello. sobre alberello. É legal. Esse Eu acho que é bem interessante é para nerd vocês. demais, mas é legal porque tem a ver Muito com nerd, explicar o muito. que é a Sicília. Alberello é talvez a maneira mais antiga e primitiva de fazer o treinamento de uma vinha. Ou seja, assim, que formato a vinha vai ter, né? Isso que formato ela tem. Alberello significa arvorezinha. É diferente de todas essas videiras que a gente vê por aí, né? A maior parte delas que são treinadinhas assim em fileiras e parece uma parreira mesmo, etc. Alberello não, você deixa a vinha crescer ali do chão, ela se transforma numa arvorezinha pequena. E isso ainda existe bastante na Sicília, principalmente, e tem uma razão de ser, né? E às vezes, em alguns lugares, ela é até cavada, assim, ela nasce é mais para baixo da terra. Por quê? Justamente por causa daqueles ventos absurdos que vêm da África, que a gente estava falando, né? O siroco. E é super baixo, rente ao chão, então o vento não vai derrubar, em tese, né? Às vezes derruba a vinha, não vai estragar a vinha. Também tem outras vantagens, como ela acumula mais água, quer dizer, ela fica mais próxima do chão, então o orvalho se preserva por mais tempo ali, e é um lugar muito seco, né? Então tem essas duas vantagens. E as próprias folhas que ficam crescendo, assim, como se fosse uma arvorezinha, também dão um sombreamento para a vinha. Portanto, o Alberello e a Sicília são um match perfeito. Veja só. Olha só, esse é o momento nerd. Esse é nerd, esse foi realmente nerd. Esse foi muito nerd. A gente já falou um pouquinho da Sicília como grande produtora, né? Teve o seu grande momento de produção, mas de vinho de massa. De vinho de massa, não tinha tanta qualidade. E aí tem uma redescoberta, ou os próprios produtores começam a se conscientizar. Eu queria até que você falasse um pouco, principalmente próximo ao Etna, na região, né, próximo do vulcão, que ainda é ativo, né? Como ali é uma espécie de berço de ouro da Sicília, né? E se a gente procurar também na literatura, eu sempre gosto de dar referências, né? Às vezes eu não quero trazer muito para mim o tal do conhecimento. Mas que aquela região é tratada às vezes como uma espécie, a Borgonha da Sicília, né? É tratado como o berço, às vezes eu até sugiro, o Rodrigo vai falar aqui, os vinhos dessa região, né? Que são tratados como uma preciosidade da Sicília, que contrasta muito com o que a gente estava falando. Antes era um vinho de massa, né? Uma fabricação, como você disse, né? Às vezes para misturar, sem rótulo, tratado como um vinhozão. Bora, gente, aqui, vinho barato, vinho para misturar. E, de repente, a gente chega neste momento que você tem um lugar que é tratado como uma espécie de preciosidade, né? Que até hoje tem vinhos caríssimos, se a gente pensar nessa região, que é próximo ao Etna. A gente está misturando aqui, que o Rodrigo falou um pouco de doces, e eu queria fazer, no fundo, toda essa loucura da Sicília, que aí mexe um pouco com doce, mexe com branco e mexe com tinto. Concorda com essa questão toda? Temos um berço dourado. Eu concordo parcialmente, como sempre, né? Eu acho que, assim, vamos falar dessa cena que tu tá falando. Essa cena que é a do Etna e tal. O Etna é praticamente uma não Sicília do ponto de vista de clima, assim, né? Porque as videiras são altas. Então faz frio, assim. Que frio. Fique claro aqui, porque em algum momento o Rodrigo, nós não vamos separar a briga do Ocidente com o Oriente da Sicília, né? Que se você pegar ali do sul, né? O sulzão ali lá para baixo, né? Noroeste, o sudeste, não, o sudeste. Sudoeste, tu tá falando, eu acho. Sudoeste. Sudoeste. Mais perto da África. Mais perto da África, o sudoeste. E quando a gente vai até o outro extremo, né, que você até tem, né, montanhas com neve, inclusive. Tem muita montanha ali. A Sicília é vulcânica, exato, né? A Sicília como toda é vulcânica. E o Etna é talvez o vulcão mais famoso da região ali, mais que o Stromboli e tal.
Então, e é alto, faz frio, se planta ali uvas que tem talvez um pouco mais a ver com o frio. E como é o caso tanto das brancas quanto das tintas ali do Etna. As tintas, a mais famosa é a Nerello Mascalese. Tem uma outra Nerello, que é a Nerello Cappuccio, que também entra. A Nerello Mascalese é a grande. E se fala nesse negócio de Borgonha da Sicília, Borgonha da Itália, né? Nova Borgonha. Nova Borgonha. Eu acho assim. Um exagero. Eu coloquei aqui. Eu acho assim, e é comum mesmo, virou um lugar comum falar disso e tal. Os vinhos são mais. Como os pinots da Borgonha, estou falando dos tintos, né? Eles são um pouco mais leves, têm uma cor um pouco menos pronunciada. Eles têm uma leveza, tem uma sutileza, tem um negócio assim que remete à Borgonha. Mas eu acho o perfil de sabor muito diferente. Muito diferente, assim, mas eu acho que aí... Aromático e tal. Desculpa de outra, mas que pesa o contraste. Você tem o Nero Mascalese com o Nero d'Avola ali. Nero d'Avola que não falamos, que é a grande uva. É a uva mais famosa da Sicília. Que talvez todos estivessem esperando. Finalmente falamos no Nero d'Avola. Que aí você tem um vinho intenso, né? Extremamente aromático, frutado, feito ali o símbolo da Sicília. E, obviamente, talvez esse contraste dê esse brilho para os vinhos do Etna. Para os vinhos do Etna. E também tem a ver, eu acho, a gente deu um salto bem grande na história aqui, né? Quer dizer, a gente estava na Sicília da época da produção em massa, do vinho para vender a granel, para se transformar em vinho de outra denominação, etc., até um momento que é praticamente já século XXI, assim. Entre uma coisa e outra, já houve uma redescoberta do vinho da Sicília, mas voltado para aquele gosto internacional dos anos 90, assim, vamos dizer, anos 90, começo dos anos 2000, que assim, descobriu-se que, como todo lugar muito quente, conseguia produzir vinhos muito intensos, muito aromáticos. Então teve um boom de castas francesas na Sicília, teve chardonnays famosos, muito barricados, o auge de vinícolas como a Planeta, que planta Syrah e Cabernet Sauvignon, e além de Nero d'Avola. Que muitos dizem que a Planeta recolocou, se recolocou, se pode se dizer isso, do Bobear colocou a Sicília no mapa dessa modernidade Dona do vinho. Fugata também é uma vinícola que também deu muita projeção para a Sicília, num certo momento em que o gosto internacional era meio esse vinho internacional mesmo, assim, né? O dono da Planeta, por exemplo, gostava de comparar os vinhos dele com os Syrahs da Austrália. Ele até dizia, a Sicília não é a Itália, a Sicília é o vinho do Novo Mundo, não sei o quê. Então teve esse momento que foi muito importante, porque até então a Sicília só tinha 2 vinhos de prestígio. Um vinho da Duca de Salaparuta, que aliás era muito comum nos anos 90 aqui ter o Corvo Duca de Salaparuta, que é o nome da vinícola. O vinho mais simples deles era muito comum aqui. E o Rosso del Conte da Tasca da Almerita, que é outra vinícola muito grande, muito tradicional, que existe há muito tempo na Sicília, que são vinícolas que sobreviveram ao tempo das cooperativas, assim. Aí vieram, sei lá, Planeta, Dona Fugata e outros, colocaram a Sicília no mercado internacional, com esses vinhos de apelo internacional. Muita madeira, muita extração, fruta muito madura. Aí, com a hipsterização dos anos 2000 e 2000 e pouco, o Etna, que é esse lugar super, até misterioso, meio inóspito, que tinha muitas videiras abandonadas de Nerello Mascalese, porque é difícil pra cacete plantar ali, começou a virar esse lugar de interesse de pioneiros internacionais do vinho e de redescoberta de práticas antigas e tal. Tem um cara que se não me engano, ele é belga, chamado Frank Cornelissen, que montou lá uma vinícola super rudimentar e experimental, e os vinhos dele fizeram um sucesso absurdo. Hoje em dia você não consegue achar um vinho dele, tem um vinho chamado, se não me engano, Magma,
Do sol, pode ser, faz todo sentido. Magma cristalizado. Né? Exatamente. Eu acho que tem no inconsciente, solo novamente, solo vulcânico, como atrai as pessoas. Vinho que hoje em dia eu acho que deve custar uns de $200 para cima. Assim, são vinhos caros, né? O Munhebel branco dele também é um vinho caríssimo e tal, e é um vinho que na verdade é laranja, não é nem branco. Então começou a ter esse interesse no Etna, e já vieram outros produtores norte-americanos, o Marco de Grazia, vários outros caras assim. O Etna virou houve a corrida do ouro do Etna, vamos dizer assim, né? E os vinhos são super bons, né? Eu gosto dos vinhos e tal, mas acho a comparação com a Borgonha um pouco exagerada. Mas o vinho é diferente. A gente não sabe o que é um grande Borgonha, né? Um grande Borgonha, em primeiro lugar, ele tem séculos de história daquele lugarzinho específico onde ele é plantado e é documentado, etc. Um grande Borgonha pode durar muitos anos. A gente não sabe isso dos Merelos. Assim, mas eu acho bom essa comparação. Eu acho legal quando você, de repente, uma região, mesmo que com exagero, trate aquilo como o seu bichinho de pelúcia agradável, vou abraçar aqui com todo amor e carinho, e vou tratar isso aqui como se fosse a coisa mais importante no nosso momento, da nossa vida, nesse exato instante. Acho legal, isso demonstra que existe uma grande preocupação em transformar, de repente, que seja reconhecido dessa maneira. Se você pensar, não é um vinho como na Borgonha. Mas a partir do momento que os próprios produtores começam a pensar dessa maneira, quem sabe um dia não seja próximo ou parecido, ou ainda melhore ainda mais a Não, e ele tem essas características, ele é mais ácidozinho, ele tem um pouco de terra, assim, uma coisa um pouco mais... porque a Borgonha tem aquela coisa do suboá e tal, né? O Nerello Mascalese tem essa fruta meio do bosque, uma coisa meio terrosa que pode, às vezes... Não é descabido tu comparar, né? Isso. Mas... Não é descabido, mas logicamente é um exagero, e acho que a comparação foi feita para ser um pouco exagerado, para deixar claro, é isso. A gente almeja um dia ser assim, ou ser visto dessa maneira. E o Nerello Mascalese, essa uva também dá vinhos muito bons numa DOC que está meio esquecida hoje em dia, mas que ela até tinha mais apelo que o Etna um tempo atrás, que é Faro. Que eu ia falar que a gente falou do Nero d'Avola, falou do Nerello Mascalese, e não falamos de Frappato. O programa voa. Mas vamos lá. Nerello Mascalese, Faro, também tem vinhos legais. Se você achar, vamos atrás, que é bacana. A Nero d'Avola merece mais atenção da gente, eu acho, também. Falamos pouco da Nero d'Avola. A Nero d'Avola é uma uva que também nessa época dos anos 70, até parte dos anos 80, ela nem aparecia no rótulo. Esses vinhos mais famosos aí, como o Rosso del Conte, da Tasca da Almerita, e eu não estou lembrando o nome do vinho da Duca de Salaparuta que era o conhecido. Eles nem diziam Nero d'Avola no rótulo. Eram apenas vinhos muito bons para o mercado internacional. E eram feitos de Nero d'Avola. A Nero d'Avola é uma uva que também ganhou status, assim, né? Ela ganhou popularidade. As pessoas tomam Nero d'Avola por ser Nero d'Avola. Exato. Eu não sei o status da Nero d'Avola, porque eu acho que tem muita gente que também é isso. Eu acho que esse medo, esse preconceito em colocar o nome no rótulo, acho que ainda existe nos dias de hoje. As pessoas não acham que um Nero d'Avola pode ser tão bom quanto um vinho do norte da Itália. Eu acho que dos círculos mais snobs do vinho, talvez isso seja verdade, assim. E talvez a Nero d'Avola entre numa bacia da qual fazem parte na percepção, né, das pessoas, Primitivo. Até porque eu acho que ainda, inevitavelmente, até para quem produz e ainda pelo próprio mercado, ainda tem muito Nero d'Avola feito da maneira como falando, de maneira muito rústica, e você encontra no mercado Nero d'Avola que você vai certamente se decepcionar. Tá aí um vinho que é fácil você se decepcionar. É uma uva que... Eu tenho tido sorte com o Nero d'Avola. Eu tenho tido azar com o Nero d'Avola. Eu tenho tido sorte, assim. Eu acho que assim, você encontra incríveis Nero d'Avola e você pode... Eu não gosto de falar que existem... Você fala, né? Você bate nos... Vinhos ruins. Existem vinhos ruins. Eu não. Cara. Pode falar. Eu tomo cada azurrapa. Então, mas existe... Você defende o vinho ruim. Eu acho que não existem vinhos ruins. Eu acho que não existe. Eu acho que hoje em dia
O momento da verdade. É muito difícil achar um vinho ruim. Eu comecei a beber vinho nos anos 80. Era muito fácil encontrar vinho realmente ruim, assim, vinho mal feito. Hoje tem vinhos mais muito simples, raro, que tem um perfil de gosto que não me interessa e tal, mas ruim. Tipo, esse vinho aqui tá defeituoso, tá ruim, isso aqui não dá pra tomar. Não tem mais. É só pra falar que tem aquele vinho que combina com o seu gosto, aquele que não combina muito com o seu gosto. É óbvio, tem né? aquele vinho que vai te dar uma experiência mais bem menos elaborada intensa e tal, mas Então, eu acho que tem Nero d'Ávola que são feitos de maneira talvez precipitadas ou aceleradas, correndo contra o tempo e o mercado. Eu não sei, às vezes a produção é um pouco mais... Pode ser. Mas o que eu tenho eu tenho a falar a favor do Nero d'Ávola, assim, é que pro meu gosto pessoal, eu não costumo gostar, em geral, tá? Dessas uvas que foram feitas para aguentar o calor extremo. Eu, por exemplo, não gosto de primitivo. Eu também não gosto de... É chato falar. Eu também não sou um cara que gosto de primitivo. Entendo as pessoas que gostam, e muitas pessoas gostam. Né? Às vezes você vai sair como falamos em outros programas, vai jantar na casa de alguém em algum restaurante, tem gente que às vezes quer pedir um primitivo, eu geralmente fujo. Essas uvas, assim, eu não quero falar de maneira generalista porque tem umas que eu gosto e tal, mas... O próprio Nero d'Ávola. Essas uvas do sul da Itália e tal, as uvas da Puglia, etc., eu não sou um entusiasta. Então, eu não gosto muito dessas uvas foram feitas para aguentar um sol inclemente e um calor de ventos 300 tórridos. graus e tal. Mas eu acho que a Nero d'Ávola, nesse panorama, um pouco como a Mourvèdre, assim, na França, ela se destaca, assim, ou até a Grenache mesmo, Garnacha, né? Ela se destaca porque ela consegue manter uma certa acidez, uma leveza... nos bons exemplares, assim. A gente não falou de uma coisa curiosa também, que se fala muito que a Sicília é um lugar muito propenso para o vinho orgânico, né? Muito, porque... Muito propenso, porque o lugar é extremamente seco, extremamente seco. Né? E é um lugar que precisa de irrigação e... É um lugar que às vezes não nem todo lugar precisa de irrigação. Sim, estou falando ali nessa região, somente do Nero d'Ávola, ali voltando, deixamos o Etna aqui e voltamos aqui para a região do Nero d'Ávola. Nessa região do Nero d'Ávola, nessa região do sudeste, é um lugar muito bom para vinhos orgânicos. Né? A chance de dar certo é muito grande. A Sicília como um todo. Pulverização de ela não precisa por exemplo, não dá muito fungo. Exato. A Sicília é um lugar legal para isso, assim. Então, a gente falou aqui, fomos extremamente técnicos, um pouco históricos. Então vamos para o quadro, é a hora da verdade para o senhor Rodrigo Barradas. Vamos para o nosso teste cego. É agora, Rodrigo. Eu fui bacana, fui um cara amigo, fui condescendente, fui um cara coração, ó. Então agora você tem que adivinhar e tá muito fácil para você. Não tá fácil, nunca é fácil. Já vou abrindo aqui. Porque eu fico... Não abre que eu vou abrir aqui embaixo, eu não posso deixar você ver. Para mim é sempre difícil. Não tá só você vendo, quem está nos acompanhando no YouTube... Eu vou explicar um pouco o que eu tô achando. A chance de ver a garrafa, quem está no podcast. A Sicília tem 3 grandes vinhos tintos. Os Nero d'Ávola puros... O Cerazolo de Vitória, que é uma mistura de Frappato com Nero d'Ávola, que dá um pouco de leveza pro negócio, e os vinhos do Etna, de Nerello. Como eu não sinto muita intensidade de fruta, que acho que o corpo é médio, tem uma certa acidez, eu vou chutar que é um Nerello. Um vinho do Etna, portanto. Só porque eu falei muito bem dos Nerellos. E atenção, rufem os tambores. O senhor Rodrigo... Errou! Errei. Temos um Nero d'Ávola da casa então, mas Scaletti, mas... Esse vinho ele é o contrário do que a gente espera do Nero d'Ávola. Assim, esse vinho... vinho de calor e tal. Ele é muito parecido Ele é do extremo sul mesmo, é do ponto extremo... Ele é muito leve, muito ali da região no sudeste. Mas é lá do extremo e... Quem me apresentou esse vinho foi meu grande amigo Renatinho. É assim que eu trato o meu grande amigo Renatinho. E eu acho ele muito bom, ele chega a ser surpreendente, né? Da Casa Scaletti, é um Nero d'Ávola mesmo. Ele é uma vinícola do extremo sul mesmo da Sicília desse sul. Né? Eu acho que é
Muitas vezes eles dizem que é a última vinícola da Sicília. Se você depois andar um pouquinho, você cai no mar. Eu acho que talvez eu não tenha sido tão bacana, né? Porque esse surpreende. Mas foi uma ótima surpresa, porque eu tomei já um Nero d'Avola parecido com esse, que é de uma... Aliás, já é uma dica de produtor aqui. A gente já fala da casa Scaletti, que eu não conheço, mas tu deve conhecer. Que é a COS, né? A Hacienda Agrícola COS. Eles são os grandes inventores desse vinho hipster nessa região de Vitória, do Nero d'Avola e tal. Que se chama Nero di Lupo, eu acho. Que é bem, né, desse jeito o vinho, assim. Ele tem esse gosto de ferro, assim, de coisa mais terrosa do que de fruta. Muito legal esse vinho, Vinícius. Tu fez eu passar vergonha, mas eu gostei muito de ter sido apresentado a ele. Valeu a vergonha. Tem vários vinhos no catálogo da Casa Scaletti, mas era um vinho que a região antes era um feudo, né? Como tudo você mesmo falou um pouco da Sicília, né? Uma vinícola lá criada nos anos 1920. E é isso, acho que tem essa pegada picante, né? Uma coisa que você não espera de um Nero d'Avola. É bem interessante e ele não é tão caro. Isso que é mais legal disso para vocês. É um vinho que não é barato, mas fica abaixo dos R$200. Vai lá nos 160, 170, dependendo de onde você encontrar. Muito bom o vinho da Casa Scaletti, o Ronticchio. Mas a gente às vezes é cruel, né? Eu achava que ele ia acertar, gente. Descoberto o vinho que surpreendeu o senhor Rodrigo Bastos, me surpreendeu também. Mas eu achava que... Eu acho que ainda tem uma pegada do Nero d'Avola, mas eu acho que ele vai além. Tem. Ele vai além, ele surpreende. Uma grande experiência para um Nero d'Avola. Então, depois dessa, com esse vinho surpreendente, vamos ao quadro... Esse incrível Nero d'Avola que a gente experimentou, para mim, com ragu. Eu diria com ragu de linguiça. Você falou carne, mas eu gosto. Acho uma boa. Ragu de linguiça, eu acho que seria perfeito. Acho que você tem uma boa sugestão também. Então, tem uma regra de harmonização que eu detesto regra, ainda mais de harmonização. A gente quer fugir de regras. Que é essa coisa, experimente as coisas com as comidas do local, não sei o quê. Aí pronto. Eu gosto, eu acho que ela funciona. A geográfica funciona. Mas eu vou falar o contrário, porque assim, agora há pouco eu falei que a Sicília é um lugar onde não cresce fungo. Então gostei, Rodrigo. Você não surpreender. Eu vou sugerir que esse vinho seja tomado com alguma coisa de cogumelo. Pode ser um ragu de cogumelo, como você falou, ou até uma coisa absurda, assim, que a gente estava falando da Borgonha e tal, assim, um bœuf bourguignon com esse vinho aqui, eu acho que vai ficar bem. Que é uma carne feita com, eu não mostrei, na panela, gente. assim. Deixa eu mostrar aqui, ó. Enquanto o Rodrigo fala. Cogumelos e vegetais. Só falou e não mostrou bacon. Aqui de longe. É importante vocês darem uma olhada. Eu acho que ele tem um aspecto terroso aqui, assim, e que vai bem com cogumelo, assim. Acho que vai... É uma boa sugestão. Vai ficar bacana. Acho que gostei da ideia. O que a gente estava conversando para um Nero d'Avola e a fruta passa um pouco longe, né? Então. Ele é pouco frutado para um Nero d'Avola. Ele é bem terroso, tem essa coisa meio de ferro, assim, que pega na língua, assim, achei legal. O programa ficou longo pacas. Mas o Rodrigo vai me matar se eu não falar. Vou deixar, antes da despedida, eu vou deixar ele falar, porque se vocês quiserem, escrevam aí uma parte 2, porque a gente não falou das uvas brancas. É difícil, né, gente? A gente tenta. Sabe quem é o culpado disso? O senhor Rodrigo. Ele começou com vinho doce. Ele começou com vinho de sobremesa. Ele começou com falar dos brancos, porque não fazendo então, sentido fala fazer um programa inteiro só dos brancos. Nunca se sabe. Se o público pedir, nós faremos. Tem que falar. Com convidados, quem sabe. É um lugar de vinhos brancos também. Muito bons. A uva mais conhecida é a Catarrato, mas também tem outras muito boas. Insólia, Grecânico, Carricante, Grilo. E se você topar com uma no caminho, eu acho legal que você experimente. É isso. Quem sabe com você, mandando o seu recado, a gente faz também o volume 2 de Sicília. Queria agradecer mais uma vez. Muito obrigado se você segue a gente no canal, no YouTube, não pelo podcast, pelo videocast. Siga a gente, compartilhe, toque o sininho. Fique com a gente sempre. E se você está sempre nos acompanhando no
podcast. Mais uma vez, repito, porque você está sendo privado da beleza do senhor Rodrigo Barradas. Até a próxima. Muito Valeu, obrigado. gente. Qual